Pensem num livro leve, bem escrito, divertido, fluido, que vai chegando ao final na maior facilidade, que é uma delícia, que é tão gostoso, tão fluido, tão leve, tão divertido, que você começa a desconfiar que possa ser simplesmente um livro sem maior importância, quase um livro bobo. E quando finalmente você chega aos últimos parágrafos, você descobre que não era nada disso, que o livro na verdade é muito sério, que o livro não é nada bobo, que ele não é só divertido, que nada aqui é gratuito, que é tudo muito pensado e que havia um monte de pistas que você deveria ter notado e que significam muita coisa. Pois é, esse é um resumo da experiência de leitura que eu tive com o Salão de Escrita e Beleza do escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. O Juan Pablo Villalobos é um escritor mexicano já bastante conhecido no Brasil. Ele é principalmente conhecido por um livro chamado A Festa no Covil. Quem o publica é a Companhia das Letras. Os livros dele sempre têm esse projeto gráfico nesse estilão aqui que vocês estão vendo. Salão de Escrita e Beleza é o seu último livro publicado entre nós. Ele é mexicano, mas é radicado hoje em dia em Barcelona e já é casado há muitos anos com uma brasileira, tendo inclusive morado no Brasil por muito tempo. Então, é uma figura que transita entre a América Latina num sentido amplo, incluindo o Brasil, e a Península Ibérica, a Espanha em especial. Eu nunca li o Juan Pablo Villalobos, comecei por este livro aqui e eu acho que eu fiz uma ótima escolha, o que não exclui o fato de que os outros livros também possam ser ótimas escolhas. Como eu já disse para vocês, que este é um livro que chega ao último parágrafo e se transforma numa outra coisa, eu vou separar esse meu comentário em duas partes. Uma parte mais geral, para você que quer ler o livro e se interessar por ele, em que eu vou falar de uma forma sem spoilers a respeito do que acontece, sobre a estrutura do livro. E depois eu não vou aguentar, eu vou ter que dar spoiler, eu vou ter que compartilhar as minhas impressões com quem já leu o livro ou com quem não se importa com os spoilers. Aí eu aviso quando o spoiler for ocorrer. Pois bem, do que trata esse livro? Este é um livro que já começa com um tom metaficcional, porque o Juan Pablo Villalobos ele vai falar aqui um pouquinho sobre a vida muito boa que ele vivia com a esposa, que é uma brasileira. Eles tinham dois filhos, a menina e o adolescente. Esse menino, no café da manhã, o adolescente, na verdade, o interpela a respeito do que está escrevendo, diz que não quer aparecer naquele livro, que não quer o seu nome citado, por isso mesmo ele é referido como sendo o adolescente. Começa o livro com toda essa história de que o que vai ser narrado provavelmente tem uma conexão com a vida. Falando assim, vocês podem pensar, mas esse papo de escrita metaficcional, literatura que fala sobre si mesmo, isso é tão complicado, isso tira o brilho da narrativa, torna o livro algo cabeçudo. Não. A princípio, pelo menos, o livro não tem isso. Isso não atrapalha a fluidez do livro, que é uma história muito divertida. Porque esse casal, ele mexicano, ela brasileira, se conheceram em Barcelona quando ambos estavam estudando. Eles acabaram se unindo ali num casamento que a princípio eles chamavam um casamento de inconveniência, porque os dois eram estudantes, a bolsa deles estava acabando, eles precisavam se fazer na vida, mas ficaram juntos, tiveram filhos no momento em que ainda não tinham tantas condições, prosseguiram e agora a gente percebe, eles têm uma estabilidade financeira, vivem muito bem. Esse personagem principal, Juan Pablo Villalobos, supostamente, é um escritor ali em Barcelona. Só que acontece o seguinte, ele precisa passar numa clínica para pegar um atestado para a sua esposa. Afinal de contas, o que aconteceu com essa sua esposa? Ela o acompanhou há alguns dias num exame de colonoscopia que ele havia feito nessa clínica. Ele afirma que deu tudo certo, não encontraram nenhum pólipo, o exame de colonoscopia foi tudo ok,
Mas como essa brasileira, a sua esposa, trabalha, eles acabaram esquecendo de pegar um atestado para ela, um atestado de acompanhante, e agora ela precisa apresentar esse atestado no trabalho para poder ter o seu dia abonado. Então ele faz isso para ela, depois de deixar a filha na escola e antes de ir para o seu estúdio, onde desenvolve a sua escrita, ele passa nessa clínica onde fazem exames de colonoscopia para pegar o atestado para a esposa. Só que ali ele começa um papo bem desconcertante, porque as recepcionistas não querem crer que de fato a esposa esteve com ele, portanto não querem entregar o atestado. Ele se envolve, portanto, numa espécie de conflito burocrático do tipo homem contra o sistema, em que é preciso fazer a prova de coisas que são difíceis de provar para se obter algo óbvio, algo que de outro modo seria muito fácil de se obter. Enquanto ele está ali, a esposa liga para ele fala disfarçando que está no seu estúdio de escrita, e na verdade ele não confessa que está tendo dificuldades de pegar esse atestado. E nisso existe uma reação, vou falar só assim, existe uma reação das recepcionistas ao que ouvem ele conversando no telefone, e aí ele começa a se lembrar de algumas coisas. Por exemplo, ele primeiro faz algumas considerações acerca de quanto a vida dele está boa, o quanto a vida dele, do ponto de vista narrativo, até é uma vida um pouco inapta para uma narrativa, porque ela não tem tensão narrativa. Ela agora é uma vida ali de classe média, burguesa, super acomodada, super satisfatória. Se for simplesmente contada em seus próprios termos, não vai interessar a nenhum leitor. Isso é importante. E aí disso ele já vai para uma memória de dias atrás, 2 dias atrás, mais especificamente, em que ele estava numa livraria onde eles fariam uma apresentação acerca de cursos de leitura que seriam ministrados por ele, por uma outra profissional e patrocinados pela sua editora. Ali a editora cobrou se ele estava escrevendo alguma coisa, aí ele teve que falar um pouco sobre isso. Surgiu um cara interessado no trabalho dele, em obter oficinas de escrita, mas esse cara era um equatoriano, fortão, que não parecia nada afeiçoado à escrita, mas que insistia em ter esse tipo de orientação. Aí ele tenta fugir desse equatoriano, aí ele descobre que o seu cabeleireiro habitual ele tem um cabelão grande, muito provavelmente parecido com o cabelão aqui que tem o Juan Pablo Villa-Lobos. Ele descobre que o seu cabeleireiro habitual havia se mudado e ele precisava cortar o cabelo, então ele precisa encontrar uma cabeleireira ali próxima mesmo. Ele vai numa cabeleireira bretã que está vazia, ele acha aquilo estranho, mas mesmo assim se submete àquela situação. Aí ela começa a cortar o seu cabelo e de repente, aí a narrativa vai ficando cada vez mais louca. Ela estava com um dedo enfaixado. De repente, parte desse dedo cai e ela precisa ir ao médico se socorrer porque deu muito ruim. E ele fica com o dedo dessa mulher nas mãos e o cabelo metade cortado, metade sem cortar. Aí ele precisa cruzar a cidade e parar lá no salão de beleza, esse seu antigo cabeleireiro que se mudou para longe. Ali ele acaba de ter o corte, esse dedo passa de mão em mão. Ele volta para o seu estúdio, o equatoriano aparece, enfim. É um dia cheio de acontecimentos, desde esse evento na livraria de manhã cedo até o fim do dia e no fim do livro, quando finalmente ele vai se sentar à mesa com a família e contar a respeito de tudo o que está acontecendo. É um livro muito divertido, primeiro porque existem essas situações engraçadas e muito bem narradas. Primeiro, do homem contra o sistema, essa situação que acontece na clínica de colonoscopia. Depois, as considerações que ele faz a respeito da vida de classe média, que ele e a mulher vive, da falta de conflito que isso traz, mas ao mesmo tempo ele vem do México. No México as pessoas, quando atingiam algum grau social mais estável, elas ficavam com muito medo, porque tudo podia mudar o tempo todo. Tudo isso é muito bem descrito.
Essa história com o equatoriano, ela vai se revelando em várias nuances que antes a gente não sabia. E é bem interessante também todo esse microcosmo da livraria e do evento literário, as poucas pessoas que aparecem, a dinâmica dessa coisa toda é muito bem descrita. Essa história de cabeleireiro também é muito bem feita, porque querendo ou não, ele passa a refletir sobre a vizinhança, sobre a dinâmica da cidade, sobre o funcionamento dos estabelecimentos. São sempre observações muito perspicazes. E aí vai. Então o livro vai muito divertido, com assuntos interessantes, observações perspicazes, tudo muito leve, tudo muito bem escrito. Só que, e ainda não é o spoiler, só que, desde o início do livro, quando existe aquela alusão metaficcional na conversa dele com o seu filho, ou adolescente, só assim nomeado, o adolescente, é dito o seguinte, na página 13. É dito isso, a narrativa prossegue, mas o leitor atento precisa continuar com essa informação na mão. Ele havia dito para o adolescente, ele diz para o adolescente que sempre escrevia a respeito da família quando estava escrevendo a respeito de outras coisas completamente diferentes. Ou seja, as coisas completamente diferentes eram a história superficial e a família ficava como uma alusão mais profunda, uma raiz encoberta daquela história. Mas que neste livro, nesta narrativa, ele faria diferente. Ele escreveria explicitamente a respeito da família para, na verdade, escrever sobre uma outra coisa. Ele diz assim na página 13. Se aquilo que eu tinha dito ao adolescente fosse verdade, que a literatura sempre conta outra coisa para além das aparências, que por trás ou por baixo de toda a história há uma segunda história, outra narrativa oculta que não é contada, a parte submersa do iceberg, a teoria lá do iceberg do Hemingway, como uma porção de críticos e escritores já afirmaram, neste caso a segunda história tinha começado uma semana antes, quando passei por uma colonoscopia natal clínica. Ou seja, a história e os desdobramentos dessa colonoscopia serão a história que está no fundo. E a história da superfície, que também passa pela colonoscopia, a gente pode pensar, é uma história de cobertura, que encobre a história verdadeira. A partir de agora, é por sua conta e risco, eu começo a falar coisas que podem constituir, e na verdade são várias delas, spoilers a respeito do livro. O que acontece? Quando ele vai para a clínica de colonoscopia pegar esse atestado para a esposa, ele recebe um telefonema da esposa e não confessa que está tendo todo aquele problema narrado com as recepcionistas. E aí as recepcionistas, nessa escrita aqui, elas reagem de um modo metaficcional. Elas falam assim, olha, ele está tentando fazer com que nós sejamos parte de uma intriga para criar uma tensão narrativa, como se fosse uma história de um homem contra o sistema. Então, eu acredito que nesse momento, na verdade, ele está apenas escrevendo e escrevendo sobre ter ido a essa clínica. Ele de fato está escrevendo sobre, ele tenta criar essa história do atestado, de não conseguir o atestado, mas na verdade não é esse o problema. Algo está sendo encoberto. Quando ele recebe o telefonema da esposa, ele de fato recebeu um telefonema enquanto estava escrevendo a respeito disso. Mas ele não fala a verdade para a esposa por outros motivos. Não porque ele quer que a esposa não saiba desse problema com o atestado. Tanto é assim que, a partir daí, ele começa primeiro a falar sobre como a vida com a esposa era boa, suscita nele isso, a ligação, e o problema em criar aquele entrecho narrativo que era de tensão com as recepcionistas. E logo em seguida ele passa a narrar esses eventos que se sucederam desde a livraria até a noite. Só que o problema aqui é que ele entra numa incoerência cronológica,
porque esse dia que ele fala que foi 2 dias atrás, lá na livraria, ele acaba na própria clínica. Então, assim, existe uma incoerência cronológica que demonstra que, na verdade, aqueles não são fatos reais. São uma espécie de invenção, uma história de cobertura. Tanto é assim que tudo aqui vai se tornando cada vez mais mirabolante. É como se ele tivesse que inventar uma história cada vez mais mirabolante para encobrir a verdadeira história que ele queria narrar. E existe também um ponto muito importante, porque quando ele entra ali naquele conflito com o equatoriano quer escrever a respeito da própria vida. E ele diz assim: olha, eu nunca fui um escritor de experiência. Eu sempre fui um escritor criativo, que cria mundos, que cria personagens, que cria situações completamente desconectadas da minha vida. Eu nunca fui do tipo autoficcional que se baseia na própria biografia. Isso por si só já é uma pista para o que está acontecendo, entre outras pistas que vão sendo deixadas aqui e ali. E a gente pode começar a desconfiar do problema que está rolando por debaixo, que ele não está contando, porque tudo o que acontece nesse dia é algo mais louco que o outro e tudo vai causando desconforto. Seja o que for que está passando com ele não consegue escrever sobre situações felizes, situações tranquilas ou tensões narrativas que se resolvem plenamente. Tem problema no evento, tem problema com o cabeleireiro que se muda, o corte ruim, o dedo que cai, o equatoriano que aparece, de repente ele se torna famoso por conta desse equatoriano, continua a confusão com o atestado médico, aí no meio tem essa incoerência cronológica, o que denuncia que ele não está no pleno controle do que está escrevendo, porque o que está por debaixo está pressionando ele e o desorientando de alguma forma. E no final, só depois dele ter feito toda essa tentativa de escrever sobre outras coisas que não o próprio problema, quando ele está narrando o encontro que ele tinha com a família à noite para contar tudo o que havia acontecido, e quando ele está de posse desse dedo que vai percorrendo também a história de mão em mão, é que ele, confrontado pela filha que não se deixa enganar, acaba tendo que admitir o que na verdade estava acontecendo, ou seja, a segunda história que estava sendo encoberta, a qual ele já havia aludido, lembra? O que aconteceu depois do exame de colonoscopia era a segunda história, era a história encoberta. Só que como ele já começa a falar logo em seguida da colonoscopia, parece que ele desiste disso e simplesmente passa a falar de uma história só. Mas não, é que ele inventou uma outra coisa sobre a colonoscopia que não era a verdade. Eles descobrem, enfim, que aquele dedo, na verdade, não é um dedo. O que ele tem em mãos é um pólipo que foi tirado dele na colonoscopia. Muito provavelmente, ele até foi lá buscar aquele atestado, mas se esqueceu do atestado porque saiu também o resultado do exame. E com o resultado, o pólipo lhe foi entregue. Eles tiram o pólipo e lhe entregam numa caixinha. E esse pólipo significa também uma possibilidade de doença. A gente sabe que pode ser um pólipo que tiram e resolve, ou pode ser um pólipo que tiram e precisa ser investigado, se existe mais pólipo, se existe algum problema maior ali no intestino, nesse aparelho ali toda a digestão. E nisso ele, óbvio, se aproxima da mortalidade e do medo da morte, de ter uma doença, de que aquela vida tão boa que ele vinha levando sofra um revés, finalmente e involuntariamente obtenha uma tensão narrativa e tenha um desfecho trágico. Ele passou o tempo todo do livro tentando escrever uma outra coisa que não fosse sobre a sua experiência, porque era a sua experiência que o estava perturbando. Até tentou, mas no final ele sucumbiu e precisa falar sobre a sua experiência. E a sua experiência que ele tenta encobrir é o medo da morte. Então, uma vez que você lê isso nos últimos parágrafos, você retoma o livro, começa a fazer um monte de anotações, como eu fiz,
e começa a perceber todos os sinais que ele já vinha dando sob essa aparência de mero discurso metaficcional. Você vai percebendo as incoerências que denunciam que algo mais estava acontecendo e que, na verdade, o tempo todo ele estava falando dessa doença. Então, assim, se no final tudo que ele narra criativamente são desventuras, era porque havia uma desventura ou um medo de desventura na base. Então, esse é um livro que faz um exercício metaficcional que explode a sua cabeça e é muito bacana, porque ele não é uma mera artificialidade. Ele serve para contar de uma forma muito eloquente uma história, um tema, falar sobre um tema, o medo da morte, a experiência que perpassa a criação e que acaba eclodindo de alguma forma na criação, por mais que o criador tente ocultá-la. É um livro brilhante, mesmo que você não perceba todas essas ligações metalinguísticas, ele funciona, é divertido, mas uma vez que você as percebe, ele se torna algo muito maior. Enfim, adorei conhecer esse livro, adorei conhecer o Juan Pablo Villa-Lobos e ter essa experiência de leitura. Foi demais, eu recomendo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Até mais!